Ó, se eu chegar no teu cartório, eu sou casado, eu chegar e dizer assim, ó, tô vendendo imóvel, minha esposa tá no Tocantins e eu estou aqui em São Paulo. Eu posso fazer a escritura contigo e depois ela faz a anuência parcial de bens do imóvel. Particular. Ela pode fazer a anuência depois ou tu exige que ela esteja aqui presente comigo? Nosso tema de hoje é sobre direito de preferência na compra e venda de imóveis. E é um tema muito bom. O pessoal tem muita dúvida, né? Então, o pessoal, eu moro nesse imóvel, o cara quer vender, posso comprar? Ele me emprestou o imóvel para morar, ele quer vender, posso comprar? Vendi meu imóvel, mas eu queria depois, caso ele fosse vender, eu queria comprar de novo. Posso botar essa cláusula? Eu sou usufrutuário do imóvel. Se ele vendeu, tem a preferência. Essa é boa, né? Uhum. Essa é boa, né? Tem várias questões surgem em relação à preferência, né? Meu pai faleceu, nós somos três irmãos. Um irmão quer vender uma parte da herança. Será que eu tenho a preferência ou não? Condôminos. Temos uma área de terras ou um imóvel, que somos três donos, e um quer vender a sua parte. Será que precisa preferência? Então, o que é o direito de preferência, professora? Perfeito, prof. O direito de preferência aparece no Código Civil e em leis esparsas, e a depender de onde ele está, do regime jurídico que ele está, ele pode ser considerado só um direito obrigacional. Então, isso existirá no contrato, na escritura de compra e venda, não irá para a matrícula, ou ele pode ser também um direito com eficácia real e ir para a matrícula. Isso principalmente é o exemplo maior que existe, é o direito de preferência do locatário, inclusive com atos que vão para a matrícula, né? Então, o direito de preferência pode ser uma cláusula apenas de obrigação entre as partes, e é muito importante que quem vai fazer uma escritura de compra e venda que não tem uma assessoria jurídica, que tenha. Porque é possível colocar inúmeras cláusulas no contrato que deixa a escritura fora do padrão, mas que atenda às necessidades da parte. E o direito de preferência, então, como o prof disse, é a possibilidade daquele que vendeu o imóvel ou daquele que está no imóvel recomprá-lo em determinado tempo, a depender de determinadas circunstâncias e alguns requisitos. Vamos falar do que está no Código Civil primeiro. Então, só um pouquinho. Você falou que ele pode estar na matrícula ou não. E Depende do regime jurídico. se não estiver na matrícula, ele é visto só como um direito obrigacional. Ou seja, se eu não respeitar, a pessoa vai ter muita dificuldade de exercer essa preferência. Vai se resolver isso aí em perdas e danos, em grana. Agora, se ela tiver na matrícula e eu vender para outro sem respeitar, pode ser que o desfecho seja diferente. Ou seja, pode ser que quem comprou perca o imóvel. É isso aí, né? Essa é a ideia. Exatamente. O que eu acho que talvez, não sei o que o prof acha que seja uma falha do Código Civil, o direito de preferência do Código Civil é direito obrigacional. Isso é unânime, não vou nem falar que é majoritário. O direito de preferência da compra e venda não vai para a matrícula. E qual que é o direito de preferência da compra e venda? Eu, vendedora, vendo meu apartamento aqui em São Paulo pro professor Salomão e digo para ele, olha, se em 2 anos você quiser vender esse imóvel para outra pessoa, me ofereça primeiro, porque eu quero ter a preferência de comprar este imóvel. Só que essa cláusula, ela vai no contrato, ela vai na escritura, só que ela não tem eficácia real. Ela não vai para a matrícula. Isso é só entre as partes. Ela não vai porque não é obrigatório ir, mas se eu quiser levar para a matrícula, posso levar? Então, o que o prof acha? Como o direito de preferência da locação é averbação, e os atos de averbação tiveram ali tem uma aplicação até mesmo subsidiária, né, residual, pode fazer uma averbação desde que tenha referência com direitos reais ou com o imóvel. Eu nunca ouvi ninguém falar sobre isso.
pela Eu acho que as pessoas possibilidade. colocam no próprio registro da compra e venda em condições. Que o registro da compra e venda, de cabeça, eu sempre idealizo ele, né? O nome, né? Compra e venda, tal, vendedor, transmitente, adquirente, forma do título, né? Valor, tributo, condições, né? Aí acho que as pessoas às vezes Sim, colocam ali, eu né? já vi ele, mas É, eu não já, tem. mas não é uma Não, condição. não é uma condição e é uma cláusula, e no extrato, ele não é isso não é uma compra e venda condicional, porque é Não. uma compra e venda pura que transmite, não tem qualquer condição, E se mas. eu não E não quiser gera efeito respeitar, real. se eu não quiser respeitar, você me vendeu o imóvel e colocou, olha, professor, caso tu vá vender o imóvel aí em 1, 2 anos, eu quero comprar de novo. A gente não está falando de retrovenda, hein, pessoal? Não Não, vamos. Retrovenda a gente até vai falar nela, mas não é retrovenda, é um direito de preferência para eu vender alguma coisa. Isso me lembra, é uma casa em Angra dos Reis que o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, queria muito comprar. E aí o cara não queria vender. Ele disse, não, me faz o preço que eu compro. Ele disse, eu não quero vender, eu gosto da casa. Aí você não, eu te compro, faz o preço. Aí ele comprou a casa. Mas o cara poderia ter dito assim, tá, mas se tu for vender, é então eu para quero mim. comprar de volta, né? Porque eu gosto Exato. dessa casa. É uma casa que eu gosto. Esse direito de comprar de volta, ele é um direito só obrigacional, né? Só Não é um tem. direito subjetivo. Se eu não Não tem cumprir, sequela. Não tem sequela. Se não cumprir, gera perdas e danos. E aí, qual que é o problema das perdas e danos? Tem que alegar e provar perdas e danos. Então, não é só falar, ele não respeitou, me senti lesado. Tem que falar um porquê, entrar na justiça, depositar o preço. Aí você só vai receber indenização. Perdas e danos é isso, é um direito de indenização. E mesmo depois da alteração da 6.015, que alargou inclusive o rol de registros, né? A gente teve um inciso, um número, que perigosíssimo. diz que demais Perigoso. registros que tenham eficácia real ou diga respeito a direitos reais. Não me parece que nem como registro e Uhum. nem como averbação isso cairia na matrícula para ter eficácia real. Uma coisa é estar no extrato. Isso para mim não faz direito real, não é condição. Então, uma Isso. compra e venda condicional, isso vai no extrato. Né? Tem estados que colocam as condições no próprio corpo do registro e tem estados que fazem uma averbação. Uhum. Por exemplo, a retrovenda. O pessoal perguntou. Retrovenda é condição resolutiva do negócio. É A natureza diferente. jurídica exato. A natureza jurídica do direito de retrovenda é de uma condição resolutiva. E o que ela quer dizer com isso? Que se não for respeitada, primeiro, é um direito potestativo. Então, na retrovenda, o vendedor ele se quiser recomprar, rever esse imóvel dentro do prazo estipulado pela lei, prazo máximo da lei, se não me engano, são 3 anos. São 3 anos. O comprador não tem que fazer nada, não pode nem se opor, não pode Isso. falar nada. Exatamente, mas não é retrovenda o Não, nosso tema é preferência. Então, preferência é o direito que eu tenho de recomprar o imóvel. Ele pode estar na matrícula ou só no contrato. Mesmo que esteja na matrícula, se for essa preferência do Código Civil, não vai ter eficácia real. Quando a professora falou assim, ó, não tem sequela, ela não quis dizer que o registro ficaria sequelado, né? Não, ela quis dizer que, na verdade, a sequela é o direito de reaver o imóvel em algum lugar, né? Só para deixar claro. ele não bateu com a cabeça. Ele tá bem, ele tá bem. Tá, essa é a preferência do Código Civil, que eu coloco no contrato. E Não, quais são as outras? antes Oi. da lei especial que a gente vai falar da locação. Existe preferência no Código Civil que dá direito de sequela e que também não vai para matrícula. E aí que é mais estranho ainda. Porque se a gente estiver falando de compra e venda de condôminos em uma coisa indivisível, principalmente, coisas divisíveis ou em estado de indivisão, o STJ tem umas decisões. Então vamos falar do bem indivisível, é um apartamento. Tá, só para lembrar, o artigo fala assim: se duas ou mais pessoas forem proprietárias de uma mesma coisa indivisível e uma delas quiser vender, A deve dar a terceiro, preferência, quiser vender um terceiro, deve dar preferência aos seus condôminos. Se não der e vender,
poderão aqueles condôminos reaver em Em até 180 180 dias. dias. É isso, né? É O pessoal exatamente fala, como é isso. que o senhor faz? O senhor fez concurso ainda com 50 anos? Amigo, tá chegando agora, né? Esses prazos assim que a gente lê bastante ainda dá para lembrar. Ainda É dá isso para aí, é lembrar isso aí. um pouco. Mas exatamente, existe a preferência entre condôminos. E isso tem uma ratio, uma razão, né, da lei de evitar o condomínio, né, a mãe das rixas. Então, o Código Civil a todo tempo visa ou extinguir o condomínio ou evitá-lo. Então, eu já estou em condomínio com o professor Salomão e com mais alguma pessoa e com a Tassiana. E eu quero vender meu 1/3 desse apartamento. Eu tenho, a lei diz, eu quero vender para um terceiro, porque a STJ também já decidiu que a venda entre os dois não existirá direito de preferência. Não preciso dar, porque a gente não estamos colocando pessoa estranha dentro do condomínio. Mas, para terceiro, eu preciso dar. Isso está na matrícula? Não está. Quando eu, professor Salomão e Tassiana compramos o apartamento, não está na matrícula que isso é uma compra entre condôminos e se houver a venda, a alienação para terceiro, é necessário que seja dada a preferência a um deles. Só que aqui tem direito de adjudicação do imóvel. Então Que é mais aqui forte. e está no Código Civil, né? O que me dá mais a impressão que a compra e venda com cláusula de preferência, se ela é estipulada entre as partes, ela tinha que ir para a matrícula. Não me faz, eu não tenho muito assim, qual é a razão dela não ser um direito também com eficácia real, né? Não sei, o que o prof Quem acha? sabe o novo código, né, a nova reforma. Mas nesse caso aqui, então, imaginar que eu dei o apartamento para os meus 3 filhos, tá? Eu doei um apartamento para os três são donos. Agora, um deles quer vender o 1/3 para investir em outra coisa. E como ele está pensando em vender, ele não oferece para os irmãos, ele oferece para um amigo dele, né, distante. E esse amigo se interessa e eles vão ao tabelionato fazer a escritura. Agora, chega no tabelionato, o tabelião olha a matrícula, tem 3 proprietários. E aí um só está na frente dele. Diz, eu quero vender para esse meu amigo aqui. Mas teu amigo não é dono, né? Não, ele é um terceiro estranho. Pode o tabelião fazer a escritura de compra e venda, ou ele precisa alertar o comprador, olha, que tem mais donos aqui, hein, tem preferência, ou ele para a escritura e diz assim, só faço se os outros dois vierem aqui assinar. E ainda poderia o tabelião dizer assim, e mais, quero que as esposas assinem também. Nossa, essa das esposas dá uma super discussão, né? Se o pessoal tem muita dificuldade nisso. Muito bom, nós estamos falando de um ato que tem. Vamos supor que sim, é isso que eles querem. Esse ato o vício desse ato é qual? É um vício de anulabilidade. Então, é possível que os herdeiros anulem esta compra e venda feita a terceiro, então tem que ir para a justiça. A anulação requer um prejuízo, que nesse caso me parece que já está legalmente previsto, né? A entrada de um terceiro estranho como proprietário de um apartamento, que vocês vão ter que coexistir, coabitar lá dentro, né? Coexistir como proprietários. Então, em 180 dias, os outros herdeiros podem anular essa venda. E isso significa que, pagando o preço, esse comprador terceiro vai perder o imóvel. Só que existe um prazo para isso ser feito, 180 dias. Um prazo decadencial. Se não for alegada a anulabilidade, se não for o juiz a decretar esse negócio como anulado, o negócio é válido. Antes de declarado anulado, o negócio é válido. E aí a gente entra, então, qual é a discussão que o prof levanta, né, nessa pergunta? Posso lavrar escrituras anuláveis? Posso registrar escrituras anuláveis? E aí depende do código de normas, depende do estado em que vocês estão. A maioria dos estados, que eu conheço o código de normas, diz que pode lavrar, desde que as partes estejam cientes da possível ou da falta de assinatura e anuência do 504 do Código Civil.
Então, é um dever de alerta do tabelião? É um dever. Nós, como tabeliães de notas, somos imparciais. Aliás, a doutrina a doutrina clássica fala que talvez o único profissional do direito que seja imparcial seja o tabelião de notas. Ele é imparcial. Então, ele tem que falar para o comprador: olha aqui, a lei diz que os outros 2 condôminos têm preferência e podem anular essa compra. Desse 1/3. Já melou o negócio na hora que tu falou isso, né? Mas não, às vezes, a maioria, a gente fez poucas também, porque normalmente a galera tem mais medo, né? E é medo mesmo. Então, essas anuências aparecem. Mas quando não aparece, são pessoas que já compraram isso há muito tempo. Então, só tá ali para regularizar a escritura. Então, normalmente a gente fala: não, já tá 7 anos que eu moro, a gente só tá passando a escritura. Isso. E aí, ok. E aí, qual que é a questão? Nós sim podemos lavrar. Porque o ato anulável, e aí eu sou da corrente de que sim podemos lavrar, depois eu acho que o prof também. Será que a gente vai concordar de novo? Eu tenho algumas restrições quanto a isso, assim. Em primeiro lugar, né? Pode lavrar, tá? Então, mas eu coloco na escritura, se eu for tabelião, que as partes deveriam ter sido notificadas, porque eu acho que o lavrar até não tem problema. Agora eu vou dar um passo, 2 casinhas à frente. Eu posso registrar sem que os outros saibam, sem a anuência dos cônjuges? Posso. E agora uma corrente que eu discordo, tá? Eu devo colocar no registro: esse ato É está anulável. prazo para ser contestado de Aí 180 dias. depois faz uma averbação, né? Essa Faz corrente constar que não houve manifestação, é, cancela a averbação, assim, igual o juiz. essa não me convence, tá? Não, Essa não. também não. Agora a questão é, eu precisaria, porque perguntaram também desde quando abre o prazo de 180 dias. Ora, se eu posso lavrar escrituras em qualquer tabelionato do país, me parece que se eu quiser dar uma pedalada nos meus irmãos que são donos do imóvel comigo, e eu estou no Rio Grande do Eu guardo Sul, eu vou a fazer a escritura. escritura lá para cima do país. E Então eu guardar. vou lá no Acre. E no Acre, eu vou até visitar o Acre, né? Ainda não fui convidado para ir ao Acre, eu tenho vontade. Eu fui convidado para ir a Macapá, vou a E Macapá esse ano e vou a Manaus esse ano. Manaus. Manaus, tu vai estar junto, isso aí. Mas eu vou lá no Acre, faço a escritura e guardo ela debaixo do braço. É público. Sim, amigo, eu sei que é público. Mas tu sabe, mas tu há de convir comigo que se eu fizer a escritura no Acre e o imóvel for no Rio Grande do Sul, a chance de alguém saber é remota, né? Agora, no momento que eu trouxer a escritura do Acre e registrar aqui na matrícula no Rio Grande do Sul, aí sim, dei agora uma luz Sim. ao meu negócio e nesse momento, para mim, abre o prazo de compra e venda, o prazo de anulação. Então, alguém botou ali: pode pesquisar lá. Eu não vou ficar pesquisando todos os dias, todos os estados do Brasil. Ninguém faz isso. Até Né? porque nós temos o princípio da concentração dos atos na É, matrícula. Só se isso aí. opõe a terceiros aquilo que está na matrícula do imóvel. O único local, o único repositório juridicamente responsável por contar a história daquele imóvel. Então, o prazo, concordo com o prof, começa quando esse ato é publicizado e passa a ter eficácia erga omnes. Ninguém pode alegar que não sabia, porque está na matrícula. Então, Beleza. a questão de Concordo. constar. Na escritura nós constamos. Obviamente que uma redação do tipo: as partes foram alertadas da necessidade de anuência dos outros condôminos. Mas na tua escritura, quer ver? Tu vai, não tem problema a escritura. Se eu chegar no teu cartório, eu sou casado, eu chegar e dizer assim: tô vendendo imóvel, minha esposa está no Tocantins e eu estou aqui em São Paulo. Eu posso fazer a escritura contigo e depois ela faz a anuência parcial de bens do imóvel. Particular. Ela pode fazer a anuência depois ou tu exige que ela esteja aqui presente comigo? Eu exijo que ele saiba que esse ato depende da anuência dela. E essa anuência pode ser dada em instrumento apartado. Né? O Eu faço próprio escritura Código até de Civil. imóvel Ou indisponível. indisponível, claro.
que é muito Não, normal, viu? Isso é normal. isso Essa nossa é, discussão não vai então para quem vai frente, não. botar a marreta final ali sou eu que vou É dizer se vai ou não verdade. vai, né? É. Então tá. Então, na preferência, a gente está na seara do tabelião. O tabelião pode fazer a escritura de um imóvel, um apartamento que tem três donos e um deles quer vender para um terceiro estranho aos outros. Olha, Com certeza. Pode, eles serão alertados, a gente coloca na escritura, e aí registrou, começa a contar o prazo de 180 dias para anular. Precisa de um juiz, precisa ir na justiça para anular. Precisa. sim, E sim, provar, concordo. e provar então, o prejuízo, né? A anulabilidade, ela requer, e esse aí me parece que é um prejuízo presumido pela lei. Agora a gente tem uma terceira cláusula de preferência. Só voltando um pouquinho antes. Os cônjuges dos condôminos não têm que assinar. Boa essa, hein? Né? Isso é bem comum de todo mundo querer que todo mundo assina, né? Não, vamos economizar gente no cartório. Salvo se for comunhão universal de bens, o imóvel for dos dois, Hum, também não. Entendo que não. O direito de preferência, entendo que não. Nada. Um só Nada. estaria bom. É, Beleza. Concordo. acredito que sim. Concordo. É a mesma questão também do georreferenciamento, em que se forem cônjuges ou apenas um assina, eu acho que dá para levar nessa. É uma anuência, uma mera anuência. Né? Não tem uma, assim, então não acho que não é necessário. O prof chamaria? Nós não estamos numa live perguntando para o registrador, nós estamos perguntando para o tabelião. Mas Se o nós fizer tabelião uma outra está live de uma perguntando, pergunta. dá para falar Se nós fizer os outra live. dois. Dá para fazer os dois. Quem faz as perguntas sou eu que sou Daí, entrevistador aqui, né? Então, não, nesse momento. não. Mas o povo gosta da gente discordar. A gente está concordando demais ultimamente. Demais. Eu tô até estranhando o Eu, que tá te, eu acontecendo. tenho coisas que eu tenho medo, eu não posso negar, né? Mas o medo, né, já dizia o Walt Disney, é o que te impede de realizar teus sonhos, né? Então, olha só, o quanto de risco eu corro se alguém resolver anular esse negócio e botar a culpa no registrador. Com o cônjuge do condômino? Ou o cônjuge ou o condômino. Eles vão anular isso aí, e o advogado já chega no Tá. balcão com aquela cara assim de brabo e diz: o senhor não podia ter registrado isso. Aí eu digo: olha, seguinte, tem uma tese? Não tem tese, meu cliente foi prejudicado. Aí eu posso dizer para ele: se o seu cliente foi prejudicado, basta depositar o valor numa conta judicial em 100 até 180 dias e pedir para reaver o imóvel. Aí, quem vai pagar as custas do processo? Aí já começa a complicar a coisa, né? Já começa aquele É, velho empurra daqui, empurra dali. Eu digo, não, mas espera aí, o ato é anulável, não é nulo. Então, há um direito da pessoa de vender a gente. Me parece isso. Se eu fosse obrigado a pegar a assinatura de todo mundo, o código não diria assim, existe um prazo para anular. Ele diria assim, não é possível registrar. exato. Há códigos de normas que fazem isso, que colocam. Então, no começo da live eu falei, se o seu código de normas não impede a lavratura de atos anuláveis, porque Goiás, por exemplo, tem um inciso que diz que o tabelião não pode lavrar atos que sejam contrários à lei, nulos ou anuláveis. É expresso. A galera Então, tomou posse em Goiás agora, né? sim, sim, foi audiência de escolha. Parabéns É, aos nossos alunos, vários. vários. Nós estamos criando novos registradores e tabeliões pelo Brasil, né? Nós temos uma Sim, empresa que não é aqui nesse canal chamada Salomão Concursos, porque aqui nesse canal a gente fala só com advogados, mas Salomão Concursos, que é um outro canal, nós já criamos centenas de novos registradores e tabeliões pelo Brasil. A gente está fazendo algo que é um legado na história desse país. E parabéns a todos novos colegas notários e registradores de Goiás, que são nossos alunos principalmente. Meu carinho a todos vocês. perfeito. Foi ótimo, assim, foi uma audiência de escolha bem legal. Muitas pessoas que estavam. O aulão de Goiás foi nosso primeiro, né, prof? Primeiro aulão de véspera presencial que fizemos foi pro concurso, o Eu concurso de Goiás. passei uma vergonha. Nossa, tinha
Foi a primeira vez que eu tinha pintado a sobrancelha, né? Nossa, e me disseram que era para tirar em até 1 hora, eu não sabia, deixei acho que umas 6 horas. Cheguei lá, parecia que era uma tatuagem, o troço assim. Eu tinha comprado até um óculos maior para esconder, nunca esqueço. Ah, quando eu olho as filmagens hoje, eu fico olhando como é que eu dei aquela aula, né? Ah, ou é Grecinho 2000 ou é pintar a sobrancelha. Meu É, não, não pinto, Deus. agora não pinto mais, agora eu só corto, agora eu tô esperto, eu só corto, Ah, não, não dá, tá. ficou uma listra, assim, um troço, parecia uma zebra, né? Quando eu entrei, todo mundo me olhava assim, eu pensava, "Então, será que eles estão percebendo, né? Não, tava Ninguém, normal, tava ninguém super natural. falava, acho que não falava para não me chatear, né? Não me abalar, né? Super natural, tava. Isso, é. Tava bem, tava assim, a cor natural mesmo. Nunca É, foi dia mais. 30/10/2021. Foi nosso aulão de lá. Que foi quando a Salomão Concurso, então, de fato, nasce, assim, como Salomão Concurso. Então, e lá no código deles tem esse dispositivo. Então, se você não tem no código de normas uma vedação à lavratura de atos anuláveis, porque se não pode lavrar, não pode registrar. Hum. O Código Civil não diz nada, a corrente majoritária é que sim, eu posso lavrar e que pode registrar. Porque uma das coisas que a gente fala muito no cartório é assim, tem defesa? Vamos falar do direito, direito é argumentação, gente. Aí você pensa, você pega o ato e fala, se alguém vier me ameaçar, tem defesa jurídica, né? Tem defesa jurídica? Tem. Então eu estou resguardada. Não há ilícito administrativo, civil, nenhum tipo de ilícito se eu tenho uma explicação e uma defesa jurídica. Aí quem vai resolver depois é o juiz. Se concorda com qual tese concorda. Então, Não, né? isso, beleza, beleza. Ah, antes da gente continuar aqui, eu vou pedir para você seguir a Prof. Letícia aqui, ó. Clica no meu nome, vai aparecer o nome dela, segue ela. Ela é tabeliã de notas em São Paulo, capital. Entende muito de contratos e com certeza você poderá ler no perfil dela todos Várias os dias decisões. decisões do Conselho da Magistratura de São Paulo que podem ser a sua jurisprudência administrativa. Clica aqui, segue ela, sua jurisprudência administrativa, inclusive para convencer registradores e notários que tais atos podem ou não serem lavrados, ou até Perfeito. mesmo no processo de dúvida, né, prof? Perfeito, um pedido de reconsideração, quando você coloca uma decisão fundamentando a tua defesa, você já tem um argumento de autoridade muito grande, né? São citações de pessoas que resolvem aqueles casos. Para a gente terminar direito de preferência, vamos falar do direito de preferência do locatário. Na próxima live, a gente chama outras cláusulas especiais para tratar O sobre. locatário é aquele que está morando no imóvel e tem um contrato de aluguel. Em casa é bom lembrar isso: tem um contrato de aluguel, ou seja, verbal está pagando por mês, e ele está lá e ele acredita fielmente, como um mantra, Como um mantra. que se o imóvel for vendido, ele tem a preferência. É isso, Pois né? é, mas esse mantra depende de requisitos. E é exatamente isso que o pessoal acha. E o STJ já disse: direito de preferência que não está na matrícula, que não cumpriu os requisitos, tem que estar averbado na matrícula com pelo menos 30 dias antes da venda. Tem 6 meses para reaver, pedir para reaver esse imóvel depositando o preço, tem que depositar o preço. Então, não é só ter o contrato de locação, inclusive não pode ser verbal. Tem que ser um contrato escrito e tem que ser averbado na matrícula. Tem que ser. Com esses requisitos cumpridos. Aí sim, nós estamos falando de um. E olha, outra, nós já falamos de algumas classes aqui de direitos, de eficácia dos direitos. Aqui é um direito obrigacional com eficácia real. É diferente de um direito real, é diferente de uma obrigação própria rem. Aqui nós estamos num direito obrigacional que a lei deu eficácia real. Leve para a matrícula. Averbe o seu direito de preferência. Se você for preterido, você pode reaver o imóvel. Aqui não é anular, é reaver. Você vai pegar esse imóvel nas mãos de quem quer que esteja, depositar o preço para ele e falar: ó, me faz aí, me dá ele, é meu. Mas, Eu tenho direito de preferência. mas aí pelo valor que está na compra e venda, né? Isso, Então, se eu sou perfeito. locatário e eu pago lá, sei lá, R$ 1.000 de aluguel, né? 2.000 de aluguel, e o cara vende o imóvel,
e vende o imóvel e na escritura consta que ele vendeu por 150 mil reais o imóvel, mas o imóvel vale mais, né? Não sei nem como é que passou essa guia de TBI na prefeitura, né? 150 mil, né? Fez a escritura, fez registro. E ele deu por fora o resto da grana. Eu posso ir lá depositar esses 150 mil e dizer, ó, 150 mil eu pagava, né? Posso ir lá brigar, né? Perfeito. Pode ir lá brilhar. Porque, e aí tá, esses dias a professora Maria Laura fez um reel sobre isso. Qual é a importância de se declarar o preço correto pago pelo imóvel na escritura de compra e venda e, consequentemente, isso vai para o registro? Exatamente reflexos que o preço influenciam em outros direitos, em direitos de terceiros. E isso é um direito de um terceiro. Então, se eu tenho, eu vou lá, comunico o professor Salomão, que é meu locatário. Porque as condições têm que serem as mesmas. As mesmas. Então, Condições. eu falo pro professor, ó, estou vendendo o meu imóvel a R$ 1 milhão e ele vai me pagar em um ano, 12 parcelas. Quer comprar? Nesses termos, não quero exercer o meu direito de preferência. Essa é a dada, então foi dada a preferência para o locatário. Se ele não quer, pega isso, consta na tua escritura, essa anuência, essa dispensa, né, do direito de preferência não tem forma certa, pode ser um escrito particular com firma reconhecida, leva para a escritura, faz menção, beleza. Só que aí eu vou na escritura e coloco assim, ó, vendi por R$ 100 mil, que era o valor venal, queria passar pelo valor venal, porque eu vou pagar menos ITBI, não quero o meu ganho de capital, porque no meu imposto de renda eu declarei que ele era 100 mil, se eu vender por 1 milhão, 15% aí me comeram Eu mais, sou né? Que já passa. esperto, eu sou Eu sou esperto. esperto, eu sou esperto. E aí o professor Salomão vira, ué, vendeu. Deixa eu dar uma olhadinha na matrícula. Olha a matrícula. Fulano vender, Letícia vende o imóvel por R$ 100 mil à vista. O professor fala, ué, mas no meu papel era 1 milhão em 12 vezes. Não, 100 mil à vista eu pago. Pronto. Já está feito o cerco. Já montou, o professor vai lá, deposita 100 mil em 6 meses, ele deposita 100 mil e fala para o juiz, ó, pode me fazer aí uma carta de adjudicação que esse imóvel é meu. Ali, o pessoal botou ali cláusula de vigência, né? Vigência é uma coisa, preferência é outra. A gente está falando de preferência, né? Direito de preferência no contrato vai ter uma cláusula assim: caso o imóvel seja vendido, eu tenho o direito de preferência de adquiri-lo no mesmo preço e condições. Isso é preferência. Vigência é quando está escrito assim: se o imóvel for vendido, o contrato será respeitado de Pelo seu locação prazo. e eu continuarei locando o imóvel. Então, se eu tenho uma locação para 5 anos e o imóvel foi vendido no segundo ano e eu não quis comprar ele, não quis exercer a minha preferência, um outro comprou, e tem cláusula de vigência que está na matrícula, os outros 3 anos de locação eu continuo, eu só pago aluguel para pessoa diferente. Isso é a vigência. Nas mesmas Então, condições. O novo adquirente não pode mexer em nada. não, é isso aí. Então, cláusula de vigência é uma coisa, de preferência é outra. As duas têm que ir para a matrícula, né, prof? Sim, sim, as duas vão para a matrícula, tem estados que fazem 2 atos. O registro da vigência, a cláusula de vigência deve ser expressa, não é só ter um prazo determinado, ele tem que ter um prazo determinado, tem que ter uma cláusula expressa e tem que ser registrado na matrícula. E a preferência é averbada na matrícula. Tem estados que, quando há vigência, fazem uma única inscrição, um único registro que já engloba os dois direitos. Me perguntaram ali, precisa indicar o valor da venda obrigatoriamente na carta de preferência? Com certeza. Com certeza. Porque as condições têm que serem as mesmas. Eu falei para o professor Salomão, ó, 1 milhão em 12 vezes. Ele falou, 1 milhão em 12 vezes não tem, eu te dou 500 mil. Não, 500 mil eu não quero. Daí vai na matrícula 100 mil à vista. Então, para provar que houve a anuência nas condições da venda, essa carta de preferência tem que estar muito completa. Mas tem estado que a verba, os dois não só, a São preferência e Paulo. a vigência não só. É, São Paulo. São Paulo faz um registro da vigência e esse registro já engloba a preferência. Se houver cláusulas de vigência e preferência, pode ser feito só um registro. E outros. Eu discordo, né? Tudo bem, tá? Eu Eu também acho que são atos distintos, mas aqui tem essa jurisprudência já está consolidada, isso é pacífico. Faz um único registro da vigência, e aí a vigência ela já
protege também a preferência do locatário de comprar. Se você não é nosso aluno, está perdendo algo que você não sabe, mas no curso Registro de Imóveis Descomplicado, tem essas aulas De compra e de venda. cláusulas especiais da compra e venda, que eu e a Prof. Letícia que damos, Sim. inclusive, né? Tem as minhas aulas, depois tem as aulas dela. Se você é aluno do RID, basta procurar lá em compra e venda, você vai achar as minhas aulas e as aulas da Letícia sobre esse tema, mas não assim, 40 minutos rapidinho. Você vai achar mais denso, mais profundo, com decisões. Se você é aluno do RID, deve ir lá. Se você não é aluno, tem que esperar o dia 15 de julho. Só lá que vai abrir vagas. Antes não. E depois do dia 15 de julho, aí a gente não sabe se vai levar 3 ou 6 meses a próxima turma. Se você é aluno do RID, é barbada. Vai lá em Compra e Venda agora, você vai ver as aulas completas disso aqui que eu e a Letícia damos, né? Perfeito. Então a gente falamos hoje da preferência. Preferência no Código Civil estipulada num contrato, preferência que a gente coloca num contrato. A preferência como lei, né? Ou seja, há preferência em tal situação. E agora a preferência do locatário. Três, hein? Tem vários, né? Mas três distintos, né, prof? Completamente distintos. Completamente distintos. E para a gente encerrar, para não ficar, porque é uma pergunta muito boa que o prof fez no começo, que eu acho que eles merecem a resposta. O usufrutuário tem preferência? Boa! Boa! Ó, vamos só simbolizar para, né? Vamos imaginar como funciona isso. Sabe que uma das artes da comunicação é confiança, lógica e imaginação, né? Que pega emoção. Então, confiança, todos que estão aqui confiam em nós. Lógica, o raciocínio, ele está orquestrado. Então, está todo mundo entendendo o que a gente está falando, por isso tem 537 pessoas aqui. E a emoção é quando a gente ativa a imaginação. O pessoal não sabe que por trás de uma comunicação tem essas coisas. Eu falo, mas agora eu vou ativar a imaginação. Imagina que eu doei o imóvel ao meu filho e guardei para mim o usufruto. Maravilha. A live da semana passada fala disso. Fala. Agora, o meu filho quer vender o imóvel. Eu, como usufrutuário, teria o direito de preferência? É isso, né, prof? Exatamente isso. E não tem. Não tem. Não tem porque ele tem um direito real. Usufruto é um direito real. Com os poderes desmembrados da propriedade. Ele pode usar, gozar e fruir. E o nu proprietário pode apenas dispor e reaver. E nesse caso, não precisa, na venda da nua propriedade, eu sequer preciso falar para o usufrutuário que eu estou vendendo, ele não precisa nem vir na escritura. Não precisa nem saber, porque ele tem um direito real, está resguardado. Enquanto o usufruto existir, o nu proprietário não pode retirá-lo dali. Não pode. É o que a gente estava falando na live anterior sobre a propriedade dos idosos que estão vendendo e reservando esse usufruto para ficar no imóvel até a sua morte, até o falecimento, usufruto vitalício. Por quê? Porque como um direito real, ele tem uma força muito maior. Eu não preciso de direito de preferência. Eu vou continuar no imóvel. Não é um mero locatário, eu sou um usufrutuário. Eu tenho os direitos de usar, gozar desse imóvel e fruir dele. Posso alugar, posso, né? Enfim. Não precisa ter a anuência dele quando o proprietário quer vender. O novo comprador dessa nova propriedade estará ciente, porque o usufruto está na matrícula. Pode ele falar também, mas eu não sabia que tinha uma pessoa, Marcos, estava morando lá. Sabia sim, meu querido. Eu vou deixar uma pergunta aqui para o pessoal pensar. Eu doei o imóvel ao meu filho e guardei o usufruto para mim. Com isso, eu passo a alugar o imóvel, locação. Agora tem um locatário. Eu sou usufrutuário, estou alugando, tá tudo bem. Meu filho quer vender o imóvel. Esse locatário tem preferência ou não? Semana que vem você vai saber se é possível ou não exercer essa preferência. Eu quero agradecer a professora Letícia por mais essa live maravilhosa. Obrigado. Agradeço demais tua presença. Obrigado por estar sempre junto conosco. Eu que agradeço agora as minhas segundas-feiras de volta ao café. Na semana que vem a gente responde essa pergunta e fala mais de compra e venda. Sensacional. Não perca então. Beijão, fica bem. Fica com Deus. Tchau, tchau.